Vamos lá, gente. Vou dar uma aula agora sobre moléculas orgânicas, primeira parte. Vamos bem comigo. Anteriormente, eu tinha falado que nós temos alguns macronutrientes, carboidratos, aqui que está representado pelos pães e bolos, pelo açúcar, que também está nas frutas, as proteínas e os lipídios ou gorduras. Hoje eu vou falar de carboidratos e lipídios. Mas antes, uma revisão de metabolismo. A glicólise anaeróbia, o que é glicólise? É quebra de glicose sem precisar de oxigênio, a anaeróbia. Aí o principal exemplo, eu pego esse açúcar chamado glicose, quebro ele, vou até uma molécula chamada piruvato, que na ausência de oxigênio, eu gero duas moléculas de ATP. O problema é que nesse metabolismo eu vou gerar ácido lático, que é muito relacionado à geração de cãibra. Se eu oferto oxigênio, aí eu vou fazer a mitocôndria funcionar, que são essas estruturas mascoradas que estão dentro da célula. Eu tenho um ciclo de Krebs, que está conectado à fosforilação oxidativa. Por que o nome é fosforilação oxidativa? Oxidativa porque vai precisar de oxigênio. Tendo oxigênio, eu vou gerar uma quantidade maior de energia, de ATP. A via oxidativa ou aeróbia, ela é mais eficiente para a geração de ATP, da molécula energética, tá certo? Por isso, quando você faz um condicionamento cardiorrespiratório, você melhora de uma forma geral o funcionamento do seu organismo, ele começa a gerar mais energia, se gera mais energia, se regenera melhor, certo? Mas vamos lá. Primeiro vamos falar de moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas, elas têm nessa estrutura átomos de carbono ligados a átomos de hidrogênio, tá certo? Essa é a principal característica. Aí eu vou ter os carboidratos, que eu vou falar, os lipídios e, posteriormente, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Mas vamos focar agora em carboidratos. Os carboidratos, eles também são chamados de glicídios ou açúcares, tá? E aqui está a estrutura dele, tem carbono ligado a hidrogênio, aqui a estrutura linear e aqui a estrutura cíclica, fechada, tá? Da molécula de açúcar ou carboidrato, tá? Vocês vão ver melhor essas características das funções, né, em química orgânica, tá? Mas aqui só para mostrar, quando eu tenho carbono ligado a OH, que é chamado de hidroxila, é chamado de álcool, tá? Então, um açúcar, um carboidrato, na sua estrutura química, ele é um poliálcool, tá vendo? Ó? Tem várias moléculas de hidroxila, é um poliálcool. Mas vocês vão ver isso melhor em química orgânica. Vamos lá. Os açúcares, eles podem estar organizados de acordo com a quantidade das unidades que formam o açúcar, tá? Então aqui eu tenho a molécula de glicose, aqui eu tenho a galactose e aqui eu tenho a frutose, que são chamados açúcares simples ou monossacarídeos, tá? Gostaria que vocês anotassem isso. Monossacarídeos, glicose, galactose, frutose. Os açúcares também podem ser formados por duas unidades simples de açúcar. Maltose é glicose mais glicose. Nota, é um di de 2 sacarídeo. Sacarose, que é o açúcar que a gente usa, está nas frutas, a gente usa na cozinha, né? É glicose mais frutose, é um disacarídeo. Lactose é o açúcar do leite, é formado de glicose ou galactose, são disacarídeos. E os polissacarídeos, nota, cada unidade dessa aqui é uma unidade de um monossacarídeo, que é a glicose, tá? E ela tem várias moléculas de glicose. Eu formo
O amido está presente nas farinhas, de uma forma geral. O glicogênio é uma forma de polissacarídeo, na qual nós temos reserva ou no músculo ou no fígado. Tá? O amido é uma reserva vegetal, está nas farinhas. Já o glicogênio é uma reserva animal. E nós temos um outro açúcar aqui, que ele é estrutural, tá? Que forma o papel, forma a celulose. A celulose é nada mais nada menos do que moléculas de glicose numa situação de ligação química diferenciada que forma essa estrutura da celulose. Tá certo? A celulose, ela é importante na nossa dieta porque está principalmente nos vegetais, no alface, na rúcula, no agrião, e ele forma um bolo, né, que ajuda na função intestinal. Então, por isso é bom a gente comer celulose que está nos vegetais para a gente ter uma defecação melhor. Agora, chama a atenção o seguinte. As pessoas falam assim, pô, quando você vai comer massa de pizza, ou batata, macarrão, fala assim, não come não, senão vai virar açúcar. Sem dúvida nenhuma. Nas farinhas, que formam farinha de trigo, ou farinha de milho, farinha de trigo aqui para pizza, para macarrão, ou que está aqui nas batatas, batata doce, batata inglesa, batata baroa, eles são ricos em amido. O amido é um polissacarídeo. Ele é formado por várias moléculas de glicose. Então, sem dúvida nenhuma, quando você come essas massas, né, que contêm carboidrato, eles são quebrados na digestão e na corrente sanguínea vai aparecer o açúcar, um monossacarídeo chamado glicose. Tá certo? Aqui a pizza, né? Então, a massa da pizza, que tem amido, vai se transformar em monossacarídeo, então vai aumentar realmente o nível de açúcar no seu sangue, de glicose, tá? Beleza. Como é que a glicose, essa molécula que você comeu, ou batata, digeriu, né, polissacarídeo e monossacarídeo, que vai aparecer na corrente sanguínea é um monossacarídeo. E ele entra nas células, atravessa a membrana plasmática das células, tá? Através de proteínas, chamadas de proteínas transportadoras. Tá? Mas para que isso ocorra, eu preciso acionar um hormônio chamado insulina. Esse hormônio insulina, ele atua na célula e aumenta o número desses transportadores de membrana, fazendo com que a glicose ela entre na célula para ser utilizada. Ou para formar uma reserva chamada de glicogênio, isso no músculo do fígado, ou da glicólise anaeróbia, gerando só dos ATPs, ou pela ação da mitocôndria, pela fosforilação oxidativa, gerando 36 ATPs, mas precisa de oxigênio, por isso que o nome é fosforilação oxidativa, mas todo o excesso de carboidrato de glicose logo vai ser transformado em lipídio. Então a primeira coisa que você quer, e logo vai ser armazenada na forma de gordura nas células adiposas que armazenam gordura. Então o primeiro ponto para a gente reduzir o peso ou ter emagrecimento é reduzir a ingestão de carboidrato, porque todo o excesso vai ser transformado em gordura, em lipídio. Beleza. Quais são as funções? A principal função dos carboidratos: gerar energia para o exercício físico. Vamos fazer exercício físico, tanto anaeróbio quanto aeróbio. Todo exercício aeróbio é aquele que você utiliza mais de oxigênio para fazer atividade. Tá? Lembrando, todo excesso de carboidrato vai ser transformado em gordura e armazenado nas células adiposas, aumentando seu índice de massa corporal. Tá certo? Essa seria a principal função dos carboidratos. E os lipídios? O que são os lipídios? Os lipídios, ou gorduras,
eles são formados aqui por uma estrutura chamada ácido carboxílico e aqui, ó, um esqueleto, né? Uma cadeia de carbono ligado a hidrogênio, chamada de hidrocarboneto. É uma molécula bastante longa. Essa parte aqui da molécula, que tem esse hidrocarboneto, é que faz com que ela não consiga se misturar em água. Tá certo? É essa parte da molécula que faz com que ela não se misture em água. Tá? Beleza. Nós temos gordura chamada saturada, e quando a gordura tem essa ligação dupla aqui, que ela tem essa modificação na forma, é chamado de gordura insaturada. Tá? Então aqui eu tenho a estrutura química da gordura saturada, ela é toda reta, tá? E a gordura insaturada ela tem essa quebra, essa modificação na forma da molécula. A gordura saturada eu encontro em carne vermelha, em bacon, é muito utilizada para fazer sorvete, queijo. E a gordura insaturada, salmão, nozes, amendoim, linhaça, sardinha, atum, azeite. A gordura insaturada é uma gordura mais saudável, porque evita o entupimento dos vasos sanguíneos, que é chamado de placa de ateroma, tá? Ou placa de gordura de uma forma mais simples, tá certo? Então, a gordura insaturada é uma gordura mais saudável. Não que nós tenhamos que cortar todos esses alimentos, não é isso, apenas a gente tem que adicionar mais desse tipo de alimento aqui que tem mais rico em gordura insaturada, tá certo? Quais são as funções das gorduras? Primeira função, a gordura ela forma a membrana plasmática. Então é importante a gente se alimentar com óleos, lipídios, gordura para a gente estar sempre regenerando as nossas membranas celulares, a membrana plasmática. Mas também tem uma função importante que forma os triglicerídeos, tá? Aqui, ó, triglicerídeos, porque tem 3 moléculas de gordura, que é importante para o armazenamento nas células adiposas. A gente sempre precisa de uma porcentagem de gordura ou lipídio armazenado nas nossas células adiposas. Excesso não, tá certo? A gente guarda na forma de triglicerídeos. O excesso é ruim. Tá? E a glicose, ela entra na mitocôndria através da ação do ciclo de Krebs, nós vimos anteriormente. E com o uso do oxigênio, a gente gera 36 moléculas de ATP. O lipídio, a gordura, também nós podemos usar no ciclo de Krebs. Só que toda vez que a gente usa mais gordura, a quantidade de oxigênio que a gente tem que oferecer é maior. E a gente gera uma quantidade bem maior de energia. Aí eu chamo a atenção aqui, olha que interessante, ó. Aqui eu tenho a intensidade do exercício físico e a gente vê que quando eu faço um exercício físico moderado, tá? Eu queimo mais gordura. Quando eu faço um exercício físico mais intenso, eu queimo mais açúcares ou glicose. Então, quer perder peso? Faça exercício físico moderado por um tempo maior. Quem é diabético, por exemplo, quer reduzir a taxa de glicose, faz exercício físico mais intenso. E os esteroides também são considerados, também está na classe das gorduras. Os esteroides não são de todo mal, tá? Eles são importantes que a gente produz a partir deles a bile, os hormônios, alguns hormônios, vitamina D e também serve para a composição da membrana plasmática. Valeu, gente. Obrigado.